ele também tinha virtudes. Diga comigo, virtudes. Não, diga mais forte com ênfase e fala virtudes. Olha para o seu vizinho e fala virtude. Quando Jesus chamou a Pedro, Pedro era um pescador. Pedro estava no mar da Galileia pescando. E nós vemos algumas passagens sobre Pedro, não precisa você abrir. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, fala que Pedro era casado. Não diz exatamente a palavra casado, mas diz que o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Quem tem sogra é porque é, no mínimo, casado, não é verdade? Então, o Senhor Jesus curou ali a sogra de Pedro. Pedro começou a acompanhar o que Jesus fazia. E eu creio, a Bíblia não diz isso, mas a mente desse jovem pregador começa a imaginar que no coração de Pedro, assim como acontece no nosso coração, quando vemos uma pessoa abençoada, ou quando lemos a respeito do caráter de Jesus, queremos ser igual a Ele, não é verdade? Desejamos no nosso coração ser igual a Jesus, andar como Ele andou, ser santo como andou pelas águas. Isso nós vimos na semana passada, mas eu não quero me prender a isso. Eu quero que você entenda que Pedro afundou. Pedro, ele vacilou olhando para o lado, olhando para o vento, ele temeu. E o Senhor o segurou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olhando para esses três textos, nós pensamos assim: em que eu me enquadro nisso? Você se como Ele é santo. E eu quero dizer para você essa noite, isso está à sua disposição. Só depende de você. Olhe para o seu vizinho, aponte o dedo no rosto dele com respeito e diga assim: só depende de você. Só depende de você. Aí enquadra assim, muitas vezes nós falamos demais. Muitas vezes nós falamos o que não é para ser falado. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer coisas. Jesus veio andando pelas águas. E todos os discípulos no barco remando, eles estavam no meio do lago de Genezaré. E de repente eles gritaram com medo, dizendo: ah, é um fantasma. E Jesus diz assim: sou eu, não temas. E Pedro, com aquela qualidade peculiar de falar demais, aquilo que vinha na cabeça ele falava, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E o Senhor disse: vem. E Pedro foi, e que o Senhor não mandou dizer. E isso nos faz mal. Muitas vezes nós agimos por empolgação, tomamos a: Senhor, você vai lavar os meus pés? E o Senhor Jesus vira para ele com carinho e diz assim: isso que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas no futuro você vai entender. E Pedro diz: de modo nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. Que negócio é esse? Eu não posso receber isso não. Então atitudes ao qual o Espírito Santo não está nos guiando, e batemos com a cabeça muito forte na parede e dizemos: ai Senhor, por que o Senhor deixou eu bater com a cabeça na parede? Porque o Senhor manda te dizer: você não está ouvindo a minha voz. Passe a ouvir a minha voz. Pois bem, continuando, chegamos na última ceia, perto já da crucificação. O Senhor Jesus vai, depois de ceiar, ele tira a sua capa e ele fica somente com uma outra roupa por baixo. Toma uma toalha, uma bacia, se agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. De repente ele se aproxima de Pedro. Pedro, mais uma vez, com aquela qualidade: quem já se banhou não carece de ser lavado, a não ser os pés. Você também tem aquela qualidade peculiar que só ele tinha. Ele disse: então lava também a minha cabeça, lava também as minhas mãos. E o Senhor diz assim, perguntou a Pedro: ah não, sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus vira para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o Espírito de Deus quem te revelou. E eu digo a ti: tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. As chaves que nós vemos no capítulo 14 de Mateus. Depois da campanha da multiplicação dos pães, Jesus diz assim: entra no barco e atravesse para o outro lado, enquanto eu despeço a multidão. E a Bíblia diz: despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. E caindo a tarde, estava ele só. E os discípulos estavam no meio do mar, remando um barquinho. E de repente, a quarta vigília da noite, eu quero que você entenda a diferença do tempo. Oh Jesus, eu não vou me prender isso não, eu prometo ao Senhor. Eu quero que você entenda a diferença do tempo. Quando Jesus dispensou os discípulos para atravessarem, era a tarde.
Ao cair da tarde, já era entre 5 e 6 horas, perto da viração do dia. Eu quero que você entenda que quando o Senhor Jesus foi andando pelo mar, por cima das águas, já era a 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Diga comigo, entre 3 e 6 da manhã. Entre 3 e 6 da manhã. Jesus tem que ser um pouco mais duro com ele e dizer: se eu não te fizer isso, você não tem parte comigo. E Pedro então se arrepende e diz: lavar os pés uns dos outros. Eu quero que você também viaje comigo. Uma certa vez Jesus